Meu nome é Paulo Afonso Ferreira, eu nasci na cidade de Bela Vista, de Goiás, minha querida Bela Vista, né? Eu sempre falo que na escala da importância das cidades no mundo, a primeira é Nova York, que não tem dúvida. A segunda é Bela Vista, depois vem Paris, Roma, Londres, etc, etc. Quer dizer, o grau da importância da cidade é muito grande, né? Meus pais, meu pai é Afonso Gonçalves Ferreira, minha mãe Narcisa Maria Ferreira. Na verdade, eu nasci na fazenda e eu não sei, hoje dizer isso até pode estar fora do contexto, mas eu não tive médico no meu nascimento, né? Eu nasci, naquela época era parteira nas fazendas, né? Então foi um parto muito difícil, minha mãe passou mal durante 4 dias. E aquela dificuldade natural, né? Mas essa percepção rural, essa percepção de origem do campo, que caracteriza muito a minha infância, o meu nascimento, a minha vida toda, ela é um motivo de orgulho para mim. Eu tenho assim, isso como um legado que me dá muita satisfação, que me dá muita alegria. Naquela época era muito difícil, né? Eu sou o primeiro filho do casal, e aí quando eles estavam lá, minha mãe estava esperando para dar a luz para mim chegar ao mundo, aí o meu pai, que era sempre um sujeito dos irmãos, eram 12 irmãos dele, mais evoluído, quem sabe nós vamos para a cidade. Mas aí a minha avó, mãe da minha mãe, falou, não, se todo mundo aqui nasceu de parteira, por que você vai ter que levar a minha filha para a cidade, né? Então foi aquele sofrimento. E eu não nascia com muita dificuldade. E aí passado uns 2 dias, o meu pai resolveu que tinha que buscar o médico lá em Bela Vista. Aí mandou arriar a mulinha dele, para ele poder ir atrás do Dr. Taveira, que era o único médico que tinha lá na região. Mas aí minha mãe começou a passar muito mal, muito mal. Aí chegou num ponto que a minha avó, mãe da minha mãe, falou assim, vai parteira, tira essa criança aí de qualquer jeito, porque salva a minha filha. E aí foi aquele parto extremamente complicado. E quando eu nasci com a cabeça meio esquisita, meio torta, né? Falei, não vai prestar não. Ele juntou lá, deixa aí, mas não vai prestar não. E vocês veem como é que é as coisas. Mandou o empregado lá da fazenda pegar um outro cavalo e correr atrás do meu pai, que não precisava trazer o Dr. Taveira, porque eu já tinha nascido. A cultura naquela época era uma cultura desse jeito, né? Mas nascemos lá, comecei a criar na fazenda, um negócio muito rústico, muito simples, né? Agora, uma coisa a gente tem que dizer, eu acho que os meus pais, primeiro, eles se amam muito, e segundo, eles deram assim uma lição de amor, de luta, começaram assim muito de pequeno, e muita visão de trabalho, essa coisa toda, que foi uma coisa muito bacana, que se viu sempre pra gente. Depois uma outra irmã minha também nasceu na fazenda, e nós moramos lá, a gente da roça, bicho da roça mesmo, a gente era bicho do mato, quando chegava a gente, eu tinha medo de pessoas, às vezes eu corria lá pro quintal, ficava no meio da bananeira lá, aquela coisa escondida, né? Assim, a timidez era uma coisa enorme, né? A timidez do menino, aquele menino brabo, que era brabo demais, que quando às vezes ia em algum lugar, as coisas não dessem como eu não estava querendo, aí eu ficava assim muito irritado e muito agressivo. Mas esse processo foi evoluindo, nós fomos crescendo. Eu lembro que quando eu era menino muito pequeno, naquela época meu pai de vez em quando via em Goiânia, aí ele tinha que pegar um cavalo e ir até as margens da estrada de Goiânia, Bela Vista, pegava uma jardineira, que naquela época era uma jardineira
a carroceria dela era de madeira, aquelas coisas antigas, né? E aí, quando ele vinha, de vez em quando, uma vez por mês, ou às vezes demorava 2, 3 meses para vir na cidade, isso era na década de 50, porque eu nasci em 1951, e a gente ficava esperando meu pai voltar. Aí quando ele vinha, naquela época tinha um Guaraná Champanhe. Aquilo ali, eu ficava esperando, era um sonho tomar um Guaraná Champanhe quando meu pai vinha na cidade. Aí ele vinha e botava, no cavalo tinha um saco, chamava a mala, que botava em cima, que tinha um bolso de cá e um bolso de cá. Então ele botava um Guaraná de cá e o cavalo vinha no trote do cavalo. Então quando ele chegava, nós custava esperar. O maior gosto que a gente tinha era botar um preguinho na tampa da garrafa, que ela vinha bem agitada. E é um Guaraná delicioso, maravilhoso, né? Então essas coisas são, esse gosto daquele Guaraná, que eu acho que eu nunca mais senti, a gente tem. Lá em Bela Vista também tinha a festa da Bela Vista e tinha um Guaraná lá, um Guaraná daqueles que o sujeito fazia, tinha um carrinho, chamava Guaraná do Adolfo. Gente, mas era a coisa mais deliciosa que vocês podem imaginar. Eu lembro que depois de muitos anos, nós chegamos inclusive a comprar essa máquina do Guaraná do Adolfo, mas a receita, acho que não conseguiu fazer a receita direito. Ou a gente vai ficando mais velho, o gosto gostoso de criança não vai. Nós não conseguimos fazer com aquela mesma sabor que a gente tinha quando a gente era criança. Mas então nós ficamos morando na fazenda. Eu me lembro assim, quando às vezes o meu pai vinha na cidade e eu via alguma notícia, eu lembro quando vi falar que tinha uma guerra, que eu não sabia que guerra. Depois que eu vinha saber que acho que era a guerra de Israel, coisa desse tipo, né? A história de guerra, ela estava ainda forte, porque foi logo depois de 45, eu nasci em 51, então aquela consequência da guerra ainda estava forte, né? E aí, quando eu vi falar que tinha guerra, que matava, eu corri escondido debaixo da cama e ninguém me achava. Todo mundo gritava e eu caladinho lá, escondido. Por quê? Porque eu estava com medo de ter uma consequência, né? Que aquela guerra podia me atingir. E eu realmente, eles ficaram me procurando lá o dia inteiro e tal, e eu escondia debaixo da cama e não falava nada com ninguém, porque eu estava com medo da tal da guerra, né? Uma outra coisa que eu era menino, às vezes eu vinha em Goiânia, a gente via lojas pernambucanas, ia na loja pernambucana, ia no mercado, era coisa do outro mundo, né? Aí meu pai chegou e falou, os americanos mandaram foguete para o espaço, levava naquela época macaco, porque não levava gente, eram as primeiras experiências da parte de espaço, etc. E eu ficava imaginando, quando eu for lá em Goiânia, eu quero ir lá nessa loja americana, porque falava os americanos, eu pensava lojas pernambucanas. Eu achava que loja pernambucana era o... Aí a gente vai crescendo, etc. Eu lembro quando meu pai comprou uma Fordinha 1929, aquilo foi o máximo, né? Aquela coisa fantástica. E a Fordinha, quer dizer, não tinha motor, um negócio maluco, né? Tinha uns morros altos para subir, às vezes ela não dava conta de subir. Quer dizer, mas para nós era espetacular, né? Era uma coisa diferente e tal. Aí depois nós fomos crescendo e chegou numa determinada época, o papai estava até com os irmãos pensando, vamos comprar fazenda no norte, que é uma fazenda maior, que a nossa fazenda aqui era pequena. E meu pai ficou muito entusiasmado, etc e tal. Aí a minha mãe, que é muito habilidosa, muito assim, ajeitada, muito inteligente, mas ela não briga, ela sabe fazer as coisas. Aí de noite chegou, olha, em vez de nós ir para o norte, nós já estamos aqui com 3 filhos, acho que nós precisamos de mudar para Goiânia, para botar esses meninos na escola. Aí meu pai pensou, ele na hora não falou nada, mas ele pensou um pouco e resolveu vir para Goiânia. Quando eles resolveram vir para Goiânia, a minha avó, mãe da minha mãe, montou no cavalo dela, lá na fazenda dela, nos arreios que chamava Sião. Quem é antigo conhece o que é Sião. É o arreio que é a mulher que monta, que as pernas eram os dois para um lado só. Aí foi lá na fazenda do meu avô, pai do meu pai, para falar, senhor Noé, não deixa esses meninos sem cabeça mudar para Goiânia. Onde é que eles estão com a cabeça de mudar para Goiânia? Aí meu avô, pai do meu pai, falou, dona Maria, não tem problema não, eles vão, mas eles não vão esquecer o caminho de volta. Deixa
quebrar a cabeça lá e depois eles voltam para a roça, porque lá não é lugar deles, etc. Aí meu pai e minha mãe, contestando eles, vieram para Goiânia. Nós alugamos lá no bairro Popular, lá um barracão, daqueles barracão, era a casa na frente, tinha um barracão do lado direito, do esquerdo e outro no fundo, mais 3 famílias além da dona. A gente mudou lá para um barracão desse, com banheiro coletivo, as coisas bem rústicas, muito simples, né? Naquela época meu pai já tinha comprado um grande carro, uma grande caminhonete, chamada caminhonete Studebaker. Não sei nem se vocês conhecem, viu falar, mas era uma caminhonete importada, né? Uma americana, marca Studebaker, uma marca tradicional da época, né? E aí eu não sei por qual razão nós não comecei a estudar no começo do ano. Eu acabei, eu já era molecão lá de 7, 8 anos. Aí quando no começo do ano, no meio do ano, aquela história, vamos para estudar. Aí tal, o barracão lá não ficou pronto, eu sei que eu fui estudar lá no colégio Coração de Maria, ali no bairro Popular, e a turma já estava toda entrosada e eu entrei no meio do ano. Eu era grande para ir para o primeiro ano, etc. lá, era grande para ir para o jardim ou para o prézinho, mas eu não sabia nada para ir para o primeiro, né? Mas aí acabou que eu tive que ir para o primeiro porque eu já era grandão. Aí, saindo de madrugada lá na fazenda, minha mãe me aprontando, meu primeiro dia de aula, uma timidez do tamanho do mundo, né? Aqueles cabelinhos de tupete, calça curta, aqueles negócios todos. E aí minha mãe, à luz de lamparina, me aprontando, eu sei que ela, na hora que ela foi pegar lá a meia para mim calçar, com sapato, na luz de lamparina você não vê que uma meia branca e outra amarela. E eu sei que eu vesti uma meia branca e uma amarela. E eu vim para a escola. Timidez. A hora que eu cheguei lá no meio da turma, todo mundo já entrosado, já era no meio do ano, já estava no segundo semestre, e eu desentrosado. Mas eu fiquei assim dos mais jeitos. E aí um gaiato lá descobriu que eu estava com uma meia branca e uma meia amarela. Pronto. Vocês imaginam o que é a molecada montar num caboclo burro, da roça, tímido. Eu queria morrer. Ia usar burro, jaú, jacu, não sei o que, papapá. Quando meu pai chegou, eu estava chorando, falou assim: eu nunca mais venho nessa escola. Vou voltar para a roça e não volto aqui mais nunca. Não vem cá de jeito nenhum. Aí foi uma semana para eles me convencer que eu tinha que voltar para a escola. Bem, resumo da história, voltei e no final, primeiro mês eu tirei a última nota. Naquela época tinha primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, papapá. Aí eu fui recuperando devagarzinho, no último ano eu já estava bem entrosado. Aí você vai criando o corpo, vai sintonizando. Porque a timidez da gente, ela era tão grande, tão forte, a minha timidez era tão grande, tão forte, que ela me fez reagir contra a minha própria timidez, aquela coisa de... E aí veio, nossa casa sempre foi muito cheia, porque mudamos, e depois acabamos construindo uma casa lá no bairro Popular, moramos, e as famílias, como o povo morava tudo na fazenda, uma família muito grande, toda a vida vinha gente morando na casa dos meus pais. Então minha casa era uma casa super lotada, cheia de gente, etc e tal. E nós vivemos assim pra você ter uma ideia, a gente nunca conseguia almoçar só a família do meu pai juntos. Sempre tinha terceiros, e isso eu fui criado assim. E sempre com a necessidade de trabalhar, com muita vontade. Meu pai sempre botou a gente muito para frente de trabalhar. Naquela época, aí eu comecei, você começa a estudar, você vai entrosando com a própria cidade. E aí, meu pai, por exemplo, já deixava, desde menino, calça curta, eu já ia no banco pagar coisa. Meu pai tomava um dinheiro emprestado para pagar as contas dele. Aí eu ia lá naqueles que emprestavam dinheiro, aquelas pessoas antigas, fazia a conta do juro, pagava. As pessoas, mas é um absurdo, Afonso, você deixar esse menino pequeno vir fazer. Não, ele está aprendendo e tal. Meu pai sempre botou a gente para frente, toda a vida. Isso aí, tanto meu pai como minha mãe, eles sempre colocaram a gente assim para ir fazer as coisas, né? E então nesse período a gente foi crescendo, a gente vai amadurecendo um pouco a vida. Eu lembro que foi uma coisa extraordinária, foi quando eu consegui
ganhar uma bicicleta, né? Que é uma coisa maravilhosa, né? Aquilo era um sonho de ganhar uma bicicleta. Eu ganhei uma bicicleta muito bonita, Monarch, um pneu balão, um negócio bem chique. Naquela época, onde é que é o Paternão Centro hoje? Era o Mercado Central de Goiânia. Ela tinha um Mercado Central, se vocês pegarem alguma fotografia antiga, vocês vão saber como é que é. Minha mãe mandou eu ir no Mercado Central comprar carne pro almoço. Aí eu peguei a bicicletinha, vai lá, você põe ela na beirada da coisa, passava um cadeadinho assim que tinha e tal. E fui lá, comprei a carne, voltei, botei a carne na garupa. Quando eu comecei a ver uns aviões dando rasantes em cima de Goiânia, uns aviões de guerra, de caça e tal. E eu fiquei impressionado com aquilo. E aí era quando o Mauro Borges foi deposto do governo de Goiás. Então ele resistiu inicialmente, ele não queria entregar o governo, foi para a época da Revolução de 64, e ele não quis entregar o governo. E eu fiquei tão entusiasmado de ver aquele avião, aquilo me chamava atenção, aquelas coisas assim me dava... gostava de ver coisas modernas, diferentes e tal. Só sei que eu tive um prejuízo enorme junto com o Mauro Borges. Isso eu falei para ele, cheguei a falar para ele em vida, quando ele era vivo ainda. Falei, olha, eles depuseram o Mauro Borges. E eu fiquei tanto entusiasmado olhando os aviões que veio um ladrão, levou minha bicicleta e a carne. Então ele perdeu um governo e eu perdi uma bicicleta. Eu cheguei lá em casa sentidíssimo, né, com aquele negócio da bicicleta e tal, mas isso acontece. Bem, dentro disso, voltando aí na minha infância, eu sempre brincava muito, eu gostava de brincar e nos meus brinquedos eu sempre gostei de imaginar, eu sempre imaginava, eu construía um ambiente da minha convivência desses meus brinquedos. E aí eu fazia lá, eu gostava de mexer com fazenda, então eu gostava de muito carrinho, eu tinha muito carrinho, eu construía carrinho, naquela época tinha as costuras, tinha os carretel de costura, que as linhas vinham no carretel, eu pegava o carretel, fazia carrinho, lata de sardinha, buriti e tal, fazia toda aquela, eu fazia aquele volume de carros, caminhões, ônibus, não sei o quê, e no meu imaginário, fazia a rua, da cidade, onde é que era a casa, a estrada para ir na fazenda, fazia a cerquinha e tinha tudo, era muito bem arrumado. E eu sempre me imaginava assim, que meu pai era o prefeito da cidade, e eu que cuidava, mas que eu que resolvia as coisas todas. Então era um negócio engraçado. E era desde menino, era assim, desde eu pequeno, eu sempre tinha esse espírito assim de empreender. Eu lembro que quando eu era menino, que a gente já estava morando aqui em Goiânia, que a gente ia lá para a fazenda, até os peões coçavam a cabeça, que eu ia consertar tudo quanto é ponte, tampar buraco de estrada, mataburro que estava estragado, eu tinha que arrumar, buscar casqueiro lá na serraria, não sei o quê. Os caras já ficavam assim meio... Mas é um negócio nato, não é que eu queira ser assim, era coisa. Bem, aí fiquei aqui, fui estudar depois da Coração de Maria, eu fui para o Instituto Araguaia. Depois do Instituto Araguaia, eu fui para o Liceu de Goiânia, fui para o Colégio Marista, que era, onde é que é o Colégio Marista hoje? Só que eu morava no bairro Popular, e naquela época tinha asfalto só até na Praça Cívica. Da Praça Cívica até o Colégio Marista era um cerrado, as ruas de terra. Tinha o colégio São José, eu acho que é São José, Externado São José, que tinha ali, e mais nada. Ali onde é que é o clube de engenharia, era um buritizal, um clube de engenharia e tal, tinha um córregozinho que descia, e a gente saía lá do bairro Popular de bicicleta, de madrugada, cedinho, e ia estudar no Marista todo dia, né? Você imagina a distância que é, né? E aí você foi crescendo, eu vivi muito aquela fase boa de Goiânia, naquela fase da adolescência, né? Naquela época você namorava, você ficava na casa da namorada no máximo até 9h30, 10 horas, você não ficava mais, você não podia ficar mais do que isso, né? Então eu participei da época de Goiânia muito gostosa, né? Que é a época da serenata. Serenata eu adorava, toda a vida eu gostei demais de música, achava bacana. E naquela época, Goiânia era tão gostoso, porque nós não tinha carro para andar, nós saía
E aí tinha um colega lá que tocava violino, violão. Às vezes a gente não sabia a letra da música, a gente levava, não tinha nem lanterna, você levava uma velinha, ele ligava, ele acendia a vela, às vezes dava um ventinho, apagava, e você ficava lá no violão enrolando. Mas nós fazíamos serenata praticamente quase todo fim de semana. Era uma coisa deliciosa. Você saía aí nas casas das namoradas, dos companheiros e tudo, das namoradas, e fazia lá e tal. E Goiânia não tinha esse problema que nós temos hoje de segurança, né? Que é um negócio que assusta muito, né? Naquela época não tinha nada disso. Você ia roubar flor nos jardins das casas, você dava um tom no violão, as pessoas sabiam que você estava lá com um canivetinho, você cortava a florzinha, roubava para você deixar na janela das meninas, né? Então eu curti muito Goiânia nesse aspecto, as festas, né? Eram festas assim bacanas, aquelas festas que o dançar coladinho, rosto colado, aquelas coisas, né? Época de 60, né? Que era aquela coisa muito boa. Eu era um cara simples, aquele cara meio matuto, né? Que a gente nunca deixa de ser matuto, né? Matuto que tem aí. Sempre procurei ser na escola. Eu gostava muito, eu sempre brincava muito. Eu gosto de estudar, quando eu estiver estudando eu levo a sério. Agora, quando eu estiver namorando, eu levo a sério também. Eu nunca gostei assim de quebrar janela, quebrar vidraça, ir nas festas, vamos quebrar fazer essas coisas. Eu era talvez um conciliador até lá na rua que eu morava também, né? Aí tinha uns colegas que gostavam de ir para brigar, aqueles bailes de jockey, vai para brigar. Falei, eu quero ir para namorar, para dançar, não quero mexer com esse tipo de coisa, não é o meu nunca foi o meu assim, eu lembro que eu tinha 2 colegas lá na Rua 70 e parece que eles chegavam no lugar e eles queriam caçar uma briga. É um negócio maluco, e achava que aquilo era importante. Eu falei, gente, larga pra lá, nós temos que... Na época de estudar, vamos estudar. Naquela época estava começando a ter droga, né? Eu falei assim, opa, droga não é comigo. Eu gostava de tomar uma cervejinha e tal, mas negócio de droga, vamos lá. A gente, talvez pela formação, pela criação que nós tivemos, né? Sei que nós moramos lá no bairro Popular o tempo todo, aí você começa a namorar, ter namorada, né? Comecei a namorar, depois fui namorar com a minha esposa, que nós namoramos muitos anos, e era interessante que a gente ficava na casa da namorada até lá para 9h30, 10 horas, depois saía, ia para o boteco lá, antigamente era o Canequinho lá no bairro Popular, que era o lugar de você tomar uma cerveja, juntar a turma, depois partir para outras gandaias, mais tarde você ia fazer serenata, e às vezes, lá já amanhecendo o dia, principalmente de sábado para domingo, ou você ia na Pastelaria Real, que existia lá perto do Café Central, no centro, ali perto da Praça do Bandeirante, comer um pastel, tomar uma vitamina, ou senão você ia lá na padaria, no Assalto Perpétuo Socorro. Naquela época os leites eram umas garrafas que tinha uma tampinha de alumínio, você comprava ali um leite, um pão quentinho, você estava saindo, mas o pão era uma delícia. Naquela época tudo era muito gostoso, né? Bem, a gente foi estudando, na minha época, eu sempre trabalhei, por exemplo, lá tinha um armazém do papai, lá na 55, na horas vagas eu gostava de ir lá para ver como é que os caras estavam trabalhando, não ganhava nada, às vezes me dava uma gorjetinha lá, e eu tinha uma bicicletinha lá, eu ia fazer, não, vou fazer uma entrega para vocês e tal, mas ficar entendendo como é que era aquele negócio lá. Eu sempre quis entender o que era o negócio dos caras, que é uma coisa que sempre me chamava muita atenção. Fui estudar no liceu, o liceu foi uma época muito boa, o liceu de Goiânia era uma escola, para você entrar no liceu você fazia um vestibular, era o tal do exame de admissão. Do Marista eu vim para o liceu. Aí no liceu, eu fiquei no liceu até entrar no cursinho César Lattes, que era o cursinho para mim prestar vestibular. E eu sempre tive vontade de fazer engenharia. Na minha cabeça, né, eu ficava construindo aquelas pontezinhas lá na fazenda, eu gostava de entender essas coisas, né? Eu vou fazer engenharia. Entramos lá no César Lattes, naquela época era uma turma grande, estudava à noite. Eu lembro que para estudar, para vestibular, a gente ficava estudando todo dia, até tarde da noite e tal. Eu lembro que um dia teve uma passagem, era um Réveillon, passagem de ano.
E na casa que eu morava, na casa dos meus pais, nós estávamos estudando lá uns 3 ou 4 colegas, no noite do Réveillon, começou a soltar foguete e tal, a gente sai lá fora, puxa vida, mas que coisa, né? Mas nós estamos aqui, nosso objetivo hoje é estudar. Aí ficamos lá, vemos um pouco, aí voltamos para estudar, e para poder... Aí quando fui prestar o vestibular, tinha... Aqui em Goiânia você não entrava para a faculdade ou de engenharia ou de medicina, etc. Você entrava para ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas. Depois você ainda ia disputar. Eu falei, não, eu não quero fazer isso não. Aí eu falei, vou prestar vestibular em Brasília. Em Brasília, porque lá... Aí fomos um monte de gente prestar vestibular em Brasília. Dos que fomos daqui, acho que passamos uns 3 ou 4 só, que passou lá na época, né? Mas aí eu não sabia que tinha passado, aí fui para prestar em Uberlândia, aí no caminho da Uberlândia, naquela época não tinha telefone celular, aí na rodoviária de Itumbiara tinha um recado lá que meu pai tinha recebido o comunicado de Brasília, que eu tinha passado, aí deram Aí nós viemos. Aí você imagina, ficou eu e um outro colega meu, chama Roberto Adão de Moraes, o apelido dele era Pivete, né? Ele era um moleque, inteligentíssimo e moleque. Aí nós ficamos lá, a turma foi para prestar em Uberlândia e nós ficamos. Aí você já imagina, né? Aquele sonho, puxa vida, vou ser engenheiro, vou tal. Eu lembro que nós, lá passando do vestibular, nós viemos, foi esperar o ônibus, né? Aí você começa, né? Aquele dinheirinho lá, nós fomos tomando tudo de cerveja e aquele negócio todo, né? Chegamos em Goiânia, estava todo mundo lá já esperando a gente, porque é aquela expectativa, eu, filho mais velho, e os amigos, aí foi aquela festa, aí a gente exagera também, né? Você não está tão preparado para tomar. Aí eu fiquei depois num fogo danado, passei mal. Eu não sou muito bom para beber muito. Toda a vida eu gosto muito de beber, mas é um vinzinho, uma coisa assim, beber demais não é bom. Mas foi muito interessante. Aí nós fomos, a expectativa de ir para Brasília, né? E nesse período, daí mesmo da minha infância e tudo, eu sempre falo muito nos meus pais, porque na verdade meus pais todo pai tem uma influência importante na vida, mas os meus pais tiveram uma influência assim, fundamental na minha vida, até pela postura deles, né? Eu lembro que um dia meu pai deu uma dura em mim, naquela época a gente tomava lá umas palmadas, etc e tal, e eu falei, não quero depender do meu pai, eu quero trabalhar. Aí pedi um primo, que trabalhava aí na segurança pública, escuta, você arruma um emprego para mim? Aí ele falou assim, uai, você quer trabalhar mesmo? Quero. Aí ele arrumou um emprego para mim lá na segurança pública. Aí, e meu pai é mais duro, mais firme, né? Aí eu falei para minha mãe, vou trabalhar porque eu não vou depender do meu pai, não sei o quê. Meu pai é habilidoso, chamou minha mãe, que ela é mais... esse negócio desse emprego aí não vai resolver muita coisa pro Paulo. Ele precisa de estudar e tudo. E lá na fazenda, tem muito abacate, nós tínhamos lá não sei quantos abacates. Vamos fazer o seguinte, toda a produção de abacate da fazenda é dele, né? Manda apanhar lá, ele traz, ele vende aqui, e aí o dinheiro é dele, fica para ele, é o dinheirinho que ele vai precisar e tal. E fala para ele largar disso, porque ele precisa de estudar. Aí minha mãe, com muito jeito, foi lá, né? E eu sempre fazia um negocinho, aí eu trazia coisa da fazenda, para vender, a gente sempre estimulou, vendia nos mercados, naquela época não era supermercado, era nos mercados. Aí comecei a trazer, trazia ovo, galinha, abacaxi, essas coisas, né? Eu tenho um tio que é meu padrinho, meu compadre, meu tio, compadre Chiquinho, e ele também fazia, naquela época não tinha Ceasa, o Ceasa era em volta do mercado central, ali no que é o Paternão Centro. Aí nós vimos... Ele tinha primeiro ele tinha umas caminhonetinhas velhas lá, umas Internacional, não sei o quê, umas Dodge, antiga, Fordinha mesmo. Aí depois ele evoluiu, comprou uma Kombi, quando surgiu a Kombi, né? Aí era a evolução, mas o motorzinho da Kombi era fraquinho, ela não dava conta de subir em morro forte e tal. Mas a gente vinha aqui de madrugada para vender laranja, banana, era o que tivesse. Isso para mim também foi muito bom, porque eu aprendi a não ter vergonha de trabalhar, não ter vergonha de oferecer, não ter vergonha de negociar. E isso eu tentei hoje também passar para os meus filhos, para a gente não ter vergonha de... Trabalho é uma bênção, né? Bem, aí fui para Brasília. Lá em Brasília
uma expectativa, nós alugamos uma metade de um apartamento na Asa Norte. Eu lembro que eu fui na frente, eu sempre fui assim, o que organizava as coisas, naturalmente, não que eu queria, eu já vejo que tem que fazer, eu vou fazer. Nós alugamos, aí era um apartamentozinho pequeno, tinha um quarto e um quartinho de empregada que saía pela área de fundo, mas tinha uma portinha que comunicava. Aí o cara botou um madeirite aqui, separou a área de serviço com outro madeirite, nós usávamos o banheiro de empregada, o quartinho de empregada para estudar e dormia. Nós era 4 companheiros. Naquela época tinha cama de campanha. Se vocês já viram falar o que é, ela tinha que dobrar, porque você abria as 4 camas, entupia o quarto. Aí cada um que levantava, dobrava a sua cama, botava lá para você poder ter acesso e circular no quarto. Nós fomos lá para esse, foi o primeiro ano que nós moramos lá, 4 companheiros. Aí depois, eu já no segundo semestre, eu fui ser monitor de cálculo no primeiro semestre. Quando foi no segundo ano, eu consegui um estágio, já um estágio bom lá numa empresa, até através de um compadre meu, que era engenheiro lá em Brasília. Hoje é compadre, mas na época não era meu compadre, era um engenheiro. Aí eu fui trabalhar com o compadre Antônio João, na empresa FIV de Irane. Aí já foi melhorando, aí nós já alugamos um apartamento já bom, aí nós éramos 7 companheiros, já na 410 Norte. Aí a gente ia para a universidade a pé. Na UNB ali, tinha os trieiros no meio do cerrado, chegava na UNB. A UNB, a gente comia no restaurante universitário, que era muito bom, mas foi numa época pós-revolução que eu entrei na faculdade. Então, os antigos sabem que a revolução, a repressão da revolução forte foi em 68, 69, então quando eu entrei em 70, estava assim no auge daquela repressão. Então a universidade, você não podia ter muita rodinha, essas coisas, tinha gente fiscalizando o que você fazia, essas coisas todas do final da repressão da Revolução de 64. E lá em Brasília, já no segundo ano, eu fui então trabalhar como estagiário, e foi bom, porque eu aprendi muita coisa, aprendi como se faz, como não se faz, na área da engenharia, mas sempre eu queria aprender. Depois de eu eu ganhava lá alguma coisa como, vamos supor, R$300 se fosse hoje, ou R$500, sei lá, o que fosse, vamos supor, hoje R$500. E aí as obras dessa empresa lá terminou, etc. Nós fomos, estava dispensado, eu estava cumprindo aviso. E no mesmo prédio que eu trabalhava, no edifício Ceará, tinha uma outra empresa, do Dr. Flávio Victor Dias, é a empresa que construiu o Clube Jaó aqui em Goiânia, mas ele estava em Brasília. Aí ele falou: ô Paulo, você não tem um estagiário, um colega seu lá para poder trabalhar lá para mim, que o meu engenheiro, o Marcelo Terra Peixoto, teve um acidente, está em coma e tal, mas eu não quero contratar outro engenheiro. Eu falei: doutor Flávio, se eu servir, eu estou saindo aqui do AFIF. Uai, você serve mais, eu tenho acompanhado seu serviço. Aí, quando você ganha tanto, tal, você tem carro? Eu falei: não, não tem carro. Falei: não, mas eu preciso do cara que vai trabalhar, tem que ter carro, porque a obra é mais longe. Quanto você ganha? Ganhar 300, vamos supor. Ó, eu te ofereço 1.500. Eu quase desmaiei. Mas aí você tem que comprar um carro, dou a despesa do carro, etc. Aí eu peguei, procurei meu pai aqui, meu pai me deu uma entrada num Fusca, eu fui lá na Slaviero, lá comprei um Fuscão vermelho, 1.500, botei uma direçãozinha, eu era cabeludo tipo Emerson Fittipaldi, não sei o quê. Mas fiquei importante demais, né? Aí fomos trabalhar. E eu realmente sou muito grato ao Flávio Victor Dias. Ele me deu a chance de aprender, de trabalhar. A única coisa que era difícil, quando chegava nas férias, todo mundo vinha embora e eu ficava lá trabalhando, porque a gente tinha que continuar trabalhando, né? Mas foi uma chance extraordinária que eu tive, porque eu aprendi como se faz, como não se faz, e ele me deu chance de não trabalhar só como engenheiro. Ele me deu a chance de perceber o negócio, o empreendedor, o empreender daquela atividade, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma retrinha escavadeira, lá em Brasília, eu achei aquela maquininha, coisa fantástica. Eu parei lá, estava fazendo uma vala lá, falei: gente, eu ainda vou comprar uma máquina dessa, se Deus quiser.
aquela coisa de estudante, eu ainda tenho que ter uma máquina dessa. Eu vou comprar uma máquina dessa. E então, hoje, graças a Deus, eu pude comprar uma opção delas e dar trabalho para muita gente, essa coisa toda. Então, quer dizer, é um sonho que você tem, assim, que você pensa que... Você fala, não, você está sonhando, tá voando nas nuvens. Não, se você sonhar com o pé no chão, é uma coisa que é factível, né? Bem, nesse período, eu estudando lá em Brasília, namorando aqui em Goiânia, e depois eu vim a formar. Quando eu formei, tinha até propostas para mim continuar lá em Brasília, mas eu sempre tive vontade, falei, não, eu vou fazer alguma coisa para a gente mesmo, muitos irmãos, nós éramos 7 irmãos, tudo mais nova, né? Meu pai era um pequeno fazendeiro, muito trabalhador, muito inteligente, mas a gente dizia, não, nós temos que mudar um pouco esse padrão e tal, né? Aí eu resolvi, aí esse mesmo meu hoje compadre Antônio João me arrumou um emprego aqui em Goiânia, na Real Consultora, para ser engenheiro na Real Consultora. Aí eu fiquei entusiasmado, vim para Goiânia e tal, muito empolgado, aquela coisa toda. E aí um dia eu chamei meu pai para ir comigo, aí fazia obra no interior de Goiás, Itapuranga, Jataí, Catalão, Iporá, Caiapônia. Saía segunda-feira e voltava no sábado andando nessas obras tudo, aquele monte de obra, né? Aí um dia eu chamei meu pai para ir comigo. Meu pai é muito calado. Ô pai, vamos ver o serviço que eu estou fazendo, aquele engenheiro novo, recém-formado, dono do mundo, né? Aí eu falei assim, vamos lá comigo? Vamos. Aí eu sei que nós saímos rodando a última, era um armazém da Cibrazen, em Itapuranga, que estava fazendo. Aí fomos lá, aquele movimentão, era uma obra grande. Aí na volta, era um fusquinha azul da Real Consultora que eu estava nele. Meu pai sempre calado, falou assim, pai, o que o senhor achou? Eu doido para ganhar um elogio dele, né? O que o senhor achou? Ele falou assim, bom, né? Ficou calado. Eu falei assim, eu queria um elogio maior, né? Aí ele falou assim, movimentão, né? Movimentão, muita gente. Eu falei, pai, muita gente, estou fazendo isso e tal. Aí ele falou assim, tudo dos outros, não tem nada seu. Mais nada. Não falou que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Aí falou assim, às vezes é melhor vender banana pra gente do que ouro pros outros. Falou só isso. Aquilo foi... Tocou, né? Não falei mais nada, tal. Não me cobrou, não me criticou, nada. Só isso. Mas aquilo ficou. Bem, aí vai ser uma outra parte que nós vamos falar sobre a área empresarial, que foi o que deu início. Mas, voltando aí à minha fase da minha parte pessoal, nós tivemos sempre uma formação muito de família, muito de família. Família, eu fui criado com espírito de família, de união, mesmo nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades, esse clima de família. E um clima também de muita religiosidade. A minha mãe não é aquele negócio do carolismo, mas que tem uma presença de Deus que eu acho que é muito importante, é fundamental, a presença de Deus na nossa vida, e eu tenho convicção disso, tá? Não aquela obsessão, mas porque é racional. Não tem lógica a nossa vida, você tem uma força maior que está por em cima, e eu tenho convicção disso. Tentei também não querer impor isso para os meus filhos, mas falar que eu acredito nisso, até porque eu tive provas disso. Então, dentro desse sempre com muita espiritualidade, com muita religiosidade, né? Eu tenho convicção disso. E aí dentro desse espírito, né, eu namorei muitos anos, eu namorei com a minha esposa muitos anos, nós namoramos acho que 5, 6 anos. Aí depois resolvemos casar, naquela época os casamentos era padrão, fazia a festa na casa mesmo, a festa foi feita na casa do meu pai, na lua de mel fomos lá pro sul, Camboriú, no Fusquinha, no meu Fusca mesmo, né? Aquelas coisas todas que estão. Mas foi, é uma expectativa,
o sonho, né, que tudo tem. E nós então constituímos a família e a coisa mais abençoada que Deus deu para nós foi nossos filhos, né? Nós tivemos 3 filhos, a filha mais velha, a Silvia Cristina, ela hoje engenheira, casada com o engenheiro, com o Márcio. Depois veio a Rejane, psicóloga, casada com o Michel, que é dentista. Depois veio o Thiago, que é administrador de empresa, e casado com a Jordana, que é advogada. E essa aí foi a estruturazinha daquela família, daquelas coisas que a gente criamos, né? E a gente criou os meninos assim dentro de muito assim, nada de berço esplêndido, né? Claro que Deus me permitiu dar uma condição de vida razoável para os filhos. A gente melhorou bastante assim, a condição de poder dar esse mais conforto. Mas eu sempre fiz questão de ensinar muito os meninos a trabalhar, os meninos não serem arrogantes, não serem prepotentes, procurar assim, sempre ajudar as pessoas, né? E Deus foi muito generoso comigo e com a Solange. Os meninos são assim, uma bênção de Deus, uma bênção mesmo. Cada um na sua atividade são extremamente responsáveis, são corretos, né? A Solange era dentista também, aí ela resolveu largar a odontologia e aí voltou para a faculdade e fez artes, e ela é uma ótima artista. Pintura delas são excepcionais. Ela precisa de ser só comerciante da arte dela, que aí talvez eu que tenho que fazer isso aí, porque ela não é a comerciante da arte, né? Mas como artista, ela é uma artista extraordinária. Dentro desse processo todo, da família, dos filhos, depois nossas festas. Para mim não tinha festa, e não tem até hoje a festa melhor que, por exemplo, o Natal. Natal é a festa maravilhosa da família, né? Eu acho que o Advento é quando a gente celebra o renascimento. Eu acho que nós também temos assim, a obrigação de fazer uma reflexão na nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente também tenha que renascer. Talvez o final do ano é para isso mesmo, a gente dá uma sintonizada com Deus e ver aí qual que é o caminho que a gente que segue, tem que seguir, onde é que eu posso recomeçar. Porque esse negócio de a gente falar que eu sou assim, eu não mudo, eu, por exemplo, sou uma mudança, eu mudei. Eu era uma pessoa tímida, com dificuldade até de expressar, etc. e tal. Você vai mudando, você vai vivendo a vida, você vai aprimorando, né? Então essa vida, eu sempre procurei muito assim, a valorizar muito a vida de família. Então, eu sempre gostei de ter um tempo, eu trabalho muito, viajo muito, mas se eu tenho um tempo, eu prefiro ficar em casa, curtir a família, os filhos, etc. E esses meninos me deram netos, que eu ouvia falar que neto era bom. Eu achava que era folclore, mas não é. É melhor do que eu achava que me falava que é. E hoje eu já tenho 6 netos e nós estamos esperando a 7ª neta, que está aí, acho que dentro de 15, 20 dias ela vai chegar aqui, que Deus e Nossa Senhora abençoe a chegada dela, né? E tem então a Silvia, tem o Marcos, e tem a Maria Silvia e a Maria Cecília. A Rejane tem a Débora, que é a minha neta mais velha, e o João Pedro. E o Thiago tem o Paulo Afonso Ferreira Neto, que é uma responsabilidade enorme da gente, né? Ele quis botar o meu nome no filho, eu fiquei assim um pouco emocionado e com muita preocupado, porque se alguém dá seu nome, e eu sei que eu sou uma pessoa que tem muitas falhas, tem muitos erros, cometo coisas erros que às vezes poderiam ser evitados. A gente é um ser humano, né?
Eu cheguei à conclusão, eu até falo assim, a única coisa que eu tenho certeza que eu sei é que eu nada sei. Quer dizer, a gente pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. Eu mesmo aprendi nessas minhas vidas aí, em todos os níveis, é que a gente tem que estar sempre aberto a aprender, etc. Por outro lado também, eu sou um cara otimista com o pé no chão. Passando por momentos difíceis que a gente passa de todos os jeitos, problema, família da gente, a gente pensa assim, a gente também tem que tentar construir até dentro da própria família. Tem hora que a gente passa por momentos de dificuldade, isso é natural em todas as famílias. Dentro desse espírito assim, de família, de valores que a gente sempre preservou, essa de cultivar essa integração. E uma coisa que me fez integrar muito com a família foi eu ter feito uma opção também por atividade de fazenda rural, até porque as minhas raízes, né? Os meus filhos gostam muito, então eu acabei convivendo muito nas coisas, levei eles para o campo, para eles sentirem o problema do meio ambiente, sentir o problema, eu cometi erros, eu matei passarinho de cartucheira, quer dizer, é um absurdo, mas eu já fiz isso, né? Quer dizer, erros muito... que hoje, se eu falar isso para os meus filhos, eles me condenam profundamente, né? Mas naquela época acontecia isso. Usar estilingue para matar, fazer arapuca, essas coisas todas, coisa de menino, né? Então, quer dizer, a gente pôde construir muito uma vida dentro de estar dentro viajando. Eu sempre olhei, viajando no mundo todo, né? Mas ao mesmo tempo preservando os valores lá da roça, o valor da fazenda, do campo. E nós convivemos muito. O pessoal sabe aí das raízes e dos ambientes que a gente acaba vivendo dentro disso, que é uma coisa que foi muito bacana, né? E dentro disso que a gente vai vivendo, você vai aprendendo, eu tenho uma preocupação muito grande. Muita gente passa assim pelas minhas atuações e tal, você pode achar que a gente tem muito poder, não tem. Sinceramente, com toda a pureza da minha alma, cada dia que passa, eu sinto um poder menor dentro de mim, porque eu consigo enxergar o desafio tão maior do que, às vezes, há um tempo atrás, eu não percebia esse desafio. Agora, por outro lado, eu acho que a gente não pode desanimar. Nós passamos aí por alguns momentos difíceis na nossa vida, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista até dos negócios que passam. E a gente fala, nesses momentos é a hora que a gente tem que, mesmo para baixo, a gente tem que procurar buscar energia para a gente falar assim, aonde que vai, aonde que quero, né? Eu penso muito, dedico um pedaço da minha vida significativa assim por causas que não é causa só do interesse individual meu. Por quê? Muitas vezes pergunto toda a família, mas por quê? Porque eu acho que na vida que nós estamos aqui, nós temos uma missão, alguma missão. Não ser predestinado, nada disso, mas você tem que fazer alguma coisa além do seu interesse. E aí eu passei por momentos difíceis na minha vida, momentos muito duros. Eu tive, por exemplo, já há muitos anos atrás, eu tive um assalto, levei um tiro, eu quase morri, eu fiquei na UTI vários dias. E naqueles momentos de lucidez e não lucidez que eu estava na UTI, não contava para mim um empreendimento a mais ou um a menos, uma conquista a mais ou menos. Que eu tinha conseguido fazer além do meu interesse, sinceramente, sem nem aquele negócio de querer ficar obsessivo com aquilo. Não, eu sou um cara determinado, luto meus negócios, brigo. Eu não sou bonzinho, não, e não tenho pretensão de ser bonzinho. Agora, procuro muito ser correto e ser justo. Aliás, eu tenho uma oração que eu tenho, ela é escrita, tem nas minhas atividades aí, tem no meu escritório, eu faço ela todo dia. O que eu peço, essa oração é o seguinte: eu peço, Senhor, fazei-me
fazei meu coração manso e humilde. Tem que ser manso, tem que ser humilde, mas tem que ser justo e forte. Alegre, alegria. Saudável, saúde, nós temos que ter saúde. Agradecido e verdadeiro, que muitas vezes a falta de gratidão é uma coisa que pesa nas pessoas. E falar a verdade, ser verdadeiro. Às vezes tem verdade que você pode até não falar, você pode omitir, mas mentir nunca. Pode até alguma coisa falar, não, eu prefiro não falar. Tá? E você ensinar isso para os seus filhos. Ensinar isso no meio onde é que a gente vive. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem tanta gente, principalmente muito jovem, que tem famílias maravilhosas, tem estrutura, mas tem muitos. E dentro do sistema Federação da Indústria, eu já tive a oportunidade de ver, de conviver, que às vezes o jovem não tem com quem pedir uma ideia, com quem pedir uma opinião, com quem trocar uma opinião. Fala assim, nessa dúvida, o que eu faço? Não quer dizer que se alguém vai te falar, você tem que fazer aquilo que ele fez, não. Mas aquilo vai fazer você refletir. Eu acho que a gente não pode ter o direito de guardar para a gente um conhecimento que você teve. Você vai falar assim, é por vaidade? Não. Eu falo, no Evangelho tem lá uma passagem que você é uma luz. Se você conseguiu ser uma luz, você tem que estar em cima lá do candeeiro para iluminar, para você poder iluminar mais pessoas que estão em volta de você. Não é para você ser o mais importante, não. É o inverso. Eu acredito nisso. Acredito assim que a gente precisa de melhorar o mundo todo através de valorizar as pessoas de verdade. Agora, não é ser um bobo da corte que você tem que ter o discernimento para saber quando você está sendo, as pessoas estão aproveitando da sua disposição. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar muito, porque eu acho que o mais importante que cada cidadão tem que ter, cada um de nós temos que lutar por nós também. Você tem que ajudar a arrumar o caminho, mas a luta tem que ser de cada um, inclusive dos nossos filhos. E nesses momentos, eu já tive outros problemas também de saúde, eu tive uma diverticulite uma vez também, passei 15 dias no hospital, na UTI, que foi o momento mais difícil. Eu aprendi uma outra coisa também, até com problema de saúde dos meus filhos, quando a minha filhinha, a mais velha, ela é pequenininha, ela teve um problema de saúde, eu queria transferir para mim, aquela doença dela. Aí hoje eu entendi, quando eu tive, eu não quero transferir para ninguém. O que eu preciso das pessoas? Não é que eles assumam a minha vida, apenas apoio naquilo que eu estiver precisando. E eu aprendi também que eu não vou assumir a vida de ninguém. Eu apenas vou precisar de apoiar alguém, se precisar, eu estarei ali disponível. Mas até o sofrimento de um filho, de um pai, de uma esposa, de quem quer que seja. Ela tem que ser a dona, essa pessoa tem que ser a dona da vida. E é uma convicção que eu tenho. E aí a gente vai levando aí, você vai aprendendo, vai às vezes levando decepções, mas eu acho que as alegrias são maiores nesse processo todo. E eu sou muito grato a Deus. E tem uma coisa que eu peço a Deus dentro daquela oração, mas a gente nunca esquecer a gratidão para com as pessoas. A gratidão para com Deus. Porque nós estamos aqui, está vivo. A gente reclama demais. Porque não sei o quê. Nós temos que, vamos fazer. Nós temos a obrigação de fazer alguma coisa a mais do que o interesse da gente. Eu penso isso. E eu sinto que a oportunidade que eu tive na FIEG, por exemplo, e nas instituições, foi esse sacerdócio. Né? Claro que às vezes a família sente um pouco, etc. Mas por outro lado, eu sinto assim, por exemplo, os meus filhos, eles acabaram encampando comigo essa luta também, essa luta de a gente construir alguma coisa melhor, né? Dentro dessa maneira de ser, aonde que a gente vai, dentro de qualquer que seja o lugar que você esteja, a vida da gente vale um pouquinho, e aí você vai falar assim, não, como empresário, como liderança classista, etc, e como cidadão, como ser humano,
nós temos que ter um conceito de um aprimoramento permanente. Eu peço a Deus para mim não cometer 2 pecados todo dia. O primeiro pecado que eu peço a Deus para não deixar é o pecado da vaidade. E o segundo pecado é o pecado da acomodação. Você acomodou? Para mim agora não está legal. Meus filhos, nós nunca fizemos, por exemplo, festa de 15 anos. Nós, às vezes, desde pequenininho, eu sempre procurei falar assim, o conhecimento para eles é fundamental. Então, em vez de fazer uma festa de 15 anos, não que eu sou contra quem faça, nós fazíamos uma viagem internacional com os meninos. E você vai falar viagem internacional chique? Nada. Aprendi, se for preciso comer sanduíche, nós vamos comer sanduíche. Se for preciso ir para um lugar bacana também, nós vamos. Eu tive, assim, muita experiência com isso, né, de lidar. Aí nós vamos falar lá, eu vou falar que eu tive experiência de lidar com pessoas, assim, de todos os padrões de vida, mais da simplicidade. Agora, teve 2 pessoas que me tocou muito, que eu tive a oportunidade de ter, que foi com o Papa João Paulo II, que foi um cara muito forte, e o Barack Obama também, que foi um sujeito que eu tive a oportunidade de cumprimentar. Ele era um cara que tem um carisma, né? Já o Bill Clinton, que nós conversamos agora semana passada, atrasada, ele é um cara, assim, não é um cara carismático, ele é um sujeito, claro, tem um conhecimento. Então a gente já teve contato com tanta gente no mundo, andando, viajei demais, o mundo inteiro, institucionalmente e pessoalmente, né? Mas eu sempre procurei dar a chance para os meus filhos ter conhecimento, aprender a se virar, aprender assim, não ficar naquela dependência que os outros têm que fazer tudo para eles, né? A Rejane morou lá em Brasília muitos anos, lá estudou, formou, fez mestrado lá. A Silvia foi RT e engenheira dessa obra da barragem de João Leite. Quer dizer, ela botava, é uma menina bonita e tal, e botava botina e ia para lá e ficou 5 anos na barragem, né? O Thiago fazendo lá uma empresinha que nós começamos, fez a monografia de uma empresinha. Quer dizer, é o trabalho mesmo. Agora, não é aquela cobrança também de sufocar. Você tem que dar liberdade. Você tem que dar liberdade. Um dia, minha filha Silvia perguntou: pai, o que é que o senhor acha que eu devo fazer? Eu fico vendo, às vezes uma pessoa vai ser juiz e tal, e tem uma vida caracterizada, tranquila, assim, bem estabilizada financeiramente. E eu vejo o senhor como empresário, essa luta. O que o senhor acha? Eu devo caminhar para essa linha de procurar alguma coisa ou entrar nessa vida que é um processo muito desafiador, etc. Eu falei assim, gente, você fala isso para os outros, dá uma regra para um, para outro, agora para sua filha, você tem que ser empresária, ou não, você tem que arrumar um. Aí eu pensei na hora, aí Deus me deu uma de mãozinha, falei assim, faça o que você for feliz de verdade. PT saudação. Não precisa de ser a mais bem-sucedida, qualquer que seja. E a Rejane, minha filha, ela é psicóloga. Ela falou assim, pai, eu dou aula, tenho um consultório lotado, mas eu ganho tão pouquinho, porque não dá para... Mas eu sou feliz. Eu falei, então pronto. Então pronto. É ser feliz. No conceito, no contexto da vida, eu vejo lá ali para Trindade, tinha uma placa lá que ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Não sei se vocês já viram essa placa lá. Porque se você viver, o dinheiro é muito bom, e eu não sou nenhum, eu não jogo dinheiro fora não, eu sou determinado com os meus negócios, com a minha atividade, mas ele é consequência da minha ação. Ele não pode ser o objetivo principal, porque aí você começa a ficar escravo dele.